Senhor, por esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, as minhas irmãs. Senhor, mais uma noite de ensino, de meditação na Tua Palavra. Por isso, Senhor, abra nossas mentes, nos direciona, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, e que nesta noite, Senhor, mais uma vez nós possamos estar aqui com a nossa fé alicerçada na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos iniciar então a sétima lição nesta noite, a sétima lição. Eu quero convidar os irmãos a abrirem na sétima lição e até mesmo abrirem também as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 1. Hoje a lição falaremos sobre a natureza humana, as naturezas humana e divina de Jesus, as naturezas humanas e divinas de Jesus, falando sobre a defesa da fé, acerca daqueles que não aceitam, não acreditam e não entendem que o nosso Cristo é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana. Bom, então hoje vou ler aqui o texto áureo, que é Romanos capítulo número 9, versículo de número 5, texto áureo, que diz assim: dos quais os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos nós, Deus bendito eternamente e amém. Aqui o texto de Romanos, irmãos, está justamente falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem uma origem, tem uma natureza divina, sendo Deus, e também segundo a carne, que nós vamos ver ao longo da lição, tá bom? É verdade prática que Jesus é o eterno, verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. É isso que nós vamos falar hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo com a natureza divina e a natureza humana. Nós vamos aprender algumas coisas muito pertinentes hoje aqui. Vamos lá então para a leitura bíblica de classe. Eu quero convidar os irmãos, Romanos capítulo número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, nós estaremos lendo lição de número 7 para a nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo 4. Acharam aí, amém? Vou precisar muito da ajuda de vocês hoje aí, para nós falarmos, conversarmos um pouco. Vamos lá. Eu vou ler um, depois de vocês o 2, aí nós vamos até o 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O 2. O qual antes havia prometido pelos profetas das Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para a segunda leitura, Filipenses, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo do versículo de número 5 até o versículo de número 11, que aqui nós vamos, inclusive, falar muito sobre esse texto ao longo deste estudo. Versículo de número 5, Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém? Queridos, hoje nós falaremos sobre as duas naturezas em uma única pessoa, que é o nosso Cristo. E a ideia e o intuito deste estudo é isso: é nós entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo dos registros que a Bíblia nos vão ensinar, através desse entendimento, podermos defender as heresias levantadas lá atrás e que hoje ainda eles insistem em manter essas heresias. E aí, uma coisa que foi muito, eu dando uma meditada, e eu quero que os irmãos também deram uma estudada, para nós introduzirmos aqui esta lição, se nós colocarmos de uma forma exacerbada, demasiadamente, falar assim, que o nosso Cristo, o Cristo encarnado, João capítulo de número 1, o verbo se fez carne. Se nós falarmos que ele é 100% homem, nós corremos um grande risco de sermos heréticos. Nós entramos numa linha muito tênue, falando que Jesus Cristo foi 100% homem. E também, quando se fala que Jesus Cristo foi 100% Deus, isso nós vamos entender ao longo desta lição. Por quê? Porque se Jesus Cristo, ele foi 100% Deus, e ele foi 100% homem, dá 200%. E aí nós temos um problema. Por isso que esta lição vai dar para nós um entendimento muito claro e simples. E nós vamos ver ao longo da Bíblia justamente isso. O que acontece? Na introdução ele está explicando aqui, o autor desta lição, ele está explicando que houveram pelo menos 3 concílios. E o que era o concílio, pastor? Concílio era uma série, eram homens, bispos, anciãos, entendidos da época, que entenderam a necessidade de definir alguns conceitos para a sua época. Então existia um concílio, que era o concílio de Niceia, que foi em 325, no ano 325 depois de Cristo. O que esse concílio decidiu? Ele decidiu e determinou a definição da cristologia. Quem é Cristo? E aí, houve outro concílio, que é em Constantinopla, que foi no ano 381 depois de Cristo. Este concílio, eles definiram a trindade. Eles entraram no conceito e definiram o conceito de trindade. Pois bem, com base nesses 2 concílios, se levantaram novas teses, controvérsias, aquilo que foi já determinado. E aí foi feito o quê? Um novo concílio, uma nova reunião de homens em Calcedônia, conhecido como Concílio de Calcedônia, no ano de 451. E o que esta reunião foi definir, foi defender? Eles refutaram, com base nessas novas ideias. E quais eram as ideias? A natureza divina e a natureza humana de Cristo. Com base nas novas teorias, as pessoas que nós vamos ver daqui a pouco, eles entraram nas heresias, que é o nestorianismo e o monofilismo. São palavras que nós não temos o hábito de usar, ok? São palavras que são usadas mais quando você vai estudar teologia. E nós vamos entender que esse concílio ele foi feito então para levar estas heresias em pauta, para que fosse determinado a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Então nós vamos ver aí no tópico 1.1 o ensino mediante a Bíblia do que? Da dupla natureza de Jesus.
E aqui eu vou falar um pouco, vocês vão ver que eu vou ser até um pouquinho repetitivo, tá, irmãos? Para que isso fique bem claro para vocês. Cristo é uma única pessoa, porém com duas naturezas distintas, uma humana e uma divina. E a Bíblia nos dá ênfase a isso. Como, pastor? Quando nós lemos a respeito de Romanos capítulo de número 1, versículo de número 3, que foi a leitura bíblica, eu gostaria que novamente, por favor, vocês pudessem ler aí, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 3. O que está escrito aí? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Percebe que o apóstolo Paulo ele faz questão de deixar claro que Cristo descende de uma linhagem humana, descende de uma linhagem de homens. E Paulo ele deixa bem claro que existe uma linhagem real, a linhagem de Davi, que oriunda a linhagem de Israel. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus e Lucas, nós vamos ver que a genealogia deixa bem claro que Cristo foi gerado de Maria, mãe de Jesus. Então nós vamos ver que Cristo ele tem esta natureza humana. E apesar de ele ser gerado de Maria, Maria ter gerado Jesus, o que faz Maria conceber Jesus está aí em Mateus capítulo de número 1, versículo 20. Vamos lá, vamos ver as naturezas de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Quem faz com que ela gere Jesus, a Bíblia diz: e projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que está nela gerado é de quem? Então olha que interessante, e aqui existe um propósito, ok? Nascido de mulher, mas quem gera é o Espírito Santo. Portanto, aqui revela-se as duas naturezas de Jesus: humana, por parte de Maria, uma mulher, e o Espírito Santo, divina. Ok? Nós vamos entender também que, além desse destaque, no tópico 1.2, está dizendo o quê? Que Jesus, ele é declarado, no versículo de número 4 de Romanos, capítulo 1, está dizendo assim: declarado Filho de Deus em poder. Esta expressão que está aí, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está mais uma vez afirmando a divindade, o lado divino de Cristo. Então nós vamos ver que Paulo está destacando que os privilégios concedidos a Israel, e é interessante o que está em Romanos, e aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 9, versículo de número 5, olha que interessante. Vamos lá, para nós primeiro entendermos as duas naturezas. Lembra de sempre que o pastor vai falar assim: eu preciso entender primeiro para depois defender aquilo que as pessoas colocam como teses heréticas. Romanos capítulo de número 9, versículo 5. Vamos lá, toda a igreja, o que está escrito aí? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, esse aí inclusive, deixa eu confirmar, mas é o texto, pega aqui, isso, o texto áureo. Então está explicando que os pais, os privilégios concedidos a Israel, ou seja, os pais são, quais os pais são? Dos quais é Jesus Cristo segundo a carne. Então Cristo segundo a carne, o seu lado humano. E aí ele diz assim: o qual é sobre todos nós,
Deus bendito, amém. Ou seja, Jesus é judeu e descendente de Israel, mas também é o Deus bendito. Novamente, as duas naturezas de Cristo. Não é o que as teses heréticas afirmam, o nestorianismo e o monofilismo. Jesus, guarde isso, é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e humana. Quantos por cento divino, quantos por cento humano? A definição que eu entendi será melhor aplicada aqui é o seguinte: que Deus, na sua onipotência, ele vivenciou todo o lado humano, e a prova disso foi que Cristo vindo encarnado. E aí nós vamos entender que existe um hino, que aqui o autor fala que é um hino cristológico, que faz parte da leitura bíblica. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, versículo de número 6. Isso aqui é lindo, irmãos, é lindo. O que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo de número 7 ao 8. Vamos lá, irmão, vamos ler, fazer o seguinte. Vamos ler todo o versículo 5. Eu sei que é mais uma vez que teremos que ler, mas eu gostaria de ler. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 11. Vamos lá, o que está escrito aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Porque essa parte de Filipenses é considerado um hino cristológico, porque aqui vai mais uma vez enfatizar a dupla natureza de Jesus. Por quê? Vamos lá, agora vamos por parte. Lembra que eu gosto dos detalhes? Vamos aos detalhes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Olha agora, versículo 6. Que sendo em Forma de Deus. Essa expressão forma no grego significa morfe, que quer dizer assim: ele nunca deixou de ser Deus, ok? Mesmo sendo Deus, natureza divina, está falando de Cristo. Olha agora que interessante. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha agora, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de Servo. fazendo-se semelhante aos Homem. natureza humana. Olha isso aqui, o versículo 6, natureza divina, está falando de Cristo. O versículo de número 7, natureza humana. E olha que interessante. E achado na forma de Homem. humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de Cruz. Aqui, natureza humana, se humilhou, foi obediente. Obediente a quem? Ao Pai, a Deus. Agora olha que interessante, versículo de número 9, o que diz aí? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Essa expressão, pelo que Deus o exaltou. Exaltou a quem? Que Jesus. Que natureza? O homem.
o exaltou soberanamente. Aqui é o Cristo encarnado. É o Cristo em forma de homem. Então, esse texto, ele nos dá um entendimento tremendo. Porque Cristo, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. E aí eu tenho um exemplo muito claro para vocês entenderem. Um rei, se ele se vestir de mendigo, ele continua sendo rei? Se ele andar no meio dos plebeus, dos servos, ele continua sendo rei? Então quer dizer que Cristo, para provar, por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, porque ele, com todo o poder, ele não teve por usurpação. Usar esse poder para si próprio. É por isso que, quando fala a respeito da dupla natureza de Jesus, alguém pode perguntar: mas é possível um Deus que lá em Isaías diz que as ilhas são como uma gota dentro de um balde, que as nações são como uma gota dentro de um balde, que as ilhas são coisas pequeníssimas para ele, que os seus pés estão assentados no globo terra? Como que ele pode, um Deus tão grande, se condensar e virar um homem? E alguém vai perguntar: como é isso? Aí que está. Para Deus nada é impossível. E aí entrou o quê? Depois que eles definiram a cristologia, as naturezas de Jesus, essa união das naturezas divinas em uma só pessoa, eu vou enfatizar isso: duas naturezas distintas em uma só pessoa, Cristo homem e Cristo Deus. Mas Cristo aqui na terra, ele não usou os poderes de Deus, os atributos incomunicáveis, para si próprio. Pelo contrário, olha o que Filipenses diz: ele aniquilou-se. Ele poderia usar? Poderia. Quer ver uma coisa? Lá na tentação, vamos lá, vocês que estudaram, bora. Essas perguntas que é bom ficar esperto. Quem lembra da tentação de Jesus? Qual foi o episódio anterior a esse? Eita glória! O que aconteceu no batismo, Rafinha, quando Jesus ele foi batizado por João? O que Deus falou? O que Deus falou? Ele falou isso: esse é meu filho amado, a quem me compraram. Deus deixou bem claro: esse é meu filho, beleza? Top, gostei. Depois do batismo, para onde Jesus vai guiado pelo Espírito? Para ser tentado por quem? O que Satanás fala para Jesus? Não, você comeu um negócio aí. Não. Se você é quem? Filho de Deus. Se adorar, não é isso? Exatamente. Mas qual que era a proposta de Satanás? Estou olhando para mim, vamos lá, irmão. Vamos lá, Mateus, vamos lá. É Mateus ou é em Marcos? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Mateus 4. Versículo de número 3. Mateus 4, 3. O que está escrito é? Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
O que Deus tinha acabado de falar para ele? Aí veio o tentador e falou aqui, se você é. Isso não lembra alguma coisa não, gente? Não lembra nada não? Uma história que aconteceu? Não lembra não? Quem falou? O que aconteceu, Adão e Eva? Vai. O que aconteceu? A cobra veio lá e falou o quê? Não foi assim que Deus disse? Se comer ele, você vai ser igual a ele. Interessante. Aqui é pérola da EBAF de terça-feira só para quem vem. Desligar essa hora a câmera. Por que Jesus é chamado de segundo Adão? Porque o primeiro Adão caiu no conto. Aí quando Satanás falou assim, se eu peguei o primeiro, aí Jesus falou assim, cara, aqui não, cara. Não vem com essa conversa de transformar pedra em pão, não. Você está querendo colocar em xeque a minha natureza. Sabe o que Satanás queria fazer com Jesus? Fazer com que ele operasse como Deus. Se você é filho de Deus. Porque se ele fizesse aquilo, tá vendo? Ele me venceu como Deus. Aí Jesus fala assim, vai estar escrito, nem só de pão viverá um homem. Presta atenção nisso. Por isso que Jesus, ele foi tentado em tudo, e como homem, venceu. Para provar o quê? Por que você acha que ele falou assim, nesse mundo tereis aflições? Aí ele falou assim, eu venci. O Cristo homem. Para deixar um exemplo. É possível. É possível. Seremos perfeitos? Não, porque só ele, o único homem nessa terra, que foi capaz de não cometer nenhum delito, nenhum pecado, foi o Cristo em forma de homem. Por isso que ele é inigualável. Glória. Irmão, estou com vontade de pregar, já faz um monte de tempo que eu não prego, mas deixa eu ensinar primeiro. Vamos lá! Então, Paulo se está referindo ao status de Cristo, à natureza dele. Então, estes são, nós podemos viajar aqui pela Bíblia, nós vamos ter a revista, ok? Então nós entendemos que são naturezas divinas, a natureza divina e a natureza humana. Os irmãos entenderam, amém? Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza, chega 9h30, vocês começam a fazer 597 perguntas. Mas vamos lá então. Então esses são os ensinos bíblicos acerca da dupla natureza de Cristo, de Jesus. Vamos ver então, resumo, o Senhor Jesus é declarado a descendência de Davi segundo a carne e o Filho de Deus em poder. Antes de falar destas heresias, pergunto, Bíblia, por que Jesus teve que descer como homem? Para que a gente tivesse salvação? Sim. Para mostrar, para nos ensinar que há, assim como viver nesse mundo de forma certa. Tá, eu vou ajudar. Quem lembra a tua mão aí? Fala, Flávia. Eu quero Isso de mostrar como forma da humana, assim. ao lado humano dele. Do lado humano para vencer nós. E tem que mostrar para ele o lado humano para vencer na cruz, entendeu? Ok. Fala, meu futuro pregador. Para pregar as palavras que eu disse, vai ser o cababão, cara. Eu vou te ver pregando, mano. Tem mais. Vocês sabem que eu não gosto só de. Eu gosto de arroz, feijão, bife, uma saladinha. Mas coloca uma pimenta lá. Eu gosto da pimenta. Pra quê? Pra que Jesus veio? Para que a gente possa ver que como ele suportou todas as dores, os sofrimentos que ele suportou, renunciar as coisas do mundo, como mostrar que Satanás ofereceu para ele.
Mas está faltando aí. O primeiro homem, ele veio para a morte e Cristo veio para a vida. Amém. Mas está faltando aí. Eu quero instigar isso em vocês. Quem lembra das 7 dispensações? Para restaurar a comunhão entre Deus e o homem, porque todos que Deus levantou pecaram. E ele queria provar que ele não é todo mundo. Por isso que ele fez. Pastora, você é uma bênção. Continua nessa linha de raciocínio. Vamos lá. Eu ia falar, senhora, ó, misericórdia. É que eu sou pastor, viu, meu irmão? Ó, o que você falou no começo? Que ele precisava? Restaurar a comunhão entre Deus Para e o aí. homem. Como Cristo, como que Deus, eu tenho que ir para a próxima, mas como que Deus restauraria isso? Só passando por tudo para poder mostrar que é possível superar. Eu dei aqui uma letra, mas vocês não pegaram ainda. Quem lembra das 7 dispensações? Graça. Quem lembra das 7 dispensações? Primeira. Segunda. Para, pastor. Terceira. Vai, pastora. Terceira. Governo humano. Quarta. A senhora quer se retirar? A quinta. Lei. A sexta que nós estamos. Top. Pergunta. Isso aqui, irmão, é para nós. Deixa eu dar uma ligada. Tá só para ver isso daí. Pega uma chama aqui. Jesus veio em qual dispensação? Da lei. Da lei. Jesus, por isso que eu perguntei quem ele. Eu vou ter que fazer de novo. Eu vou pegar umas terças-feiras aqui, uma formação só dispensação de novo. Milênio. Presta atenção. Jesus veio na lei. E Jesus teve que cumprir a lei. Para restaurar a comunhão entre o homem e Deus, tinha uma lei. Um cordeiro sem pecado para ser sacrificado. Por que quando eu falo assim, Marcos, você aceitou Jesus, eu falo, Pai do Senhor ir? Não. Por que, irmão? Comunhão. Hein? Eita! Hein? Então Cristo fez algo por mim e por você que nos fez sermos o quê? Adotados. Filho. Tem um nome para isso. Família. Herdeiro. Cordeiro? Descendência. Vai, Vanessa. Vai falar agora, Vanessa. Vamos lá? Bíblia. Tem uma história que tipifica isso. Vocês lembram de uma mulher que veio, saiu de Belém, junto com seu marido, seus 2 filhos. Ah, não sei quem é. Noemi. Aí ela foi para uma cidade e encontrou 2 noras. 2 noras não, se casaram com os filhos. Uma se chamava Orfa e outra. Aí morreu Elimeleque. Para nos redimir. Agora tem que morreu. Não, agora eu vou começar também. Morreu Elimeleque. Morreu Malom e Quilion. Aí Noemi chega assim para Ruth e Orfa e fala assim: ó, vou embora. Eu sou velha, não vou ter mais filhos. Vai tocar a vida. Orfa chora e vaza. Ruth junta na sua sogra e fala o quê? Aonde você foi, O seu Deus, É o meu Deus. teu povo, Meu povo. aonde você for, beleza. Aí as 2 chegam lá em Belém. Quando chega em Belém, eu gosto de contar devagar para você prestar atenção. Aí quando chega lá em Belém, a sogra chega para nós e fala assim: eu já estou com uma véia.
Eu não tenho condições de trabalhar. Faz o seguinte: existe um parente nosso, e segundo a lei, este parente pode nos redimir para Deus, oh glória, fazer com que o homem se achegasse a ele. Nós tínhamos que ter um grau de parentesco. Ele vem como? Homem. Entendeu? E quando ele vem como homem, existe um elo que estava quebrado. Porque na cruz Jesus abriu as mãos, porque com uma mão ele segurava a mão de Deus, e com a outra a mão do homem. Porque por um homem veio o pecado, mas pelo outro homem veio a salvação. Por isso que, quando você entende, irmãos, falar de Jesus nos detalhes, nada é em vão na Bíblia. Nada tem um propósito. Então Jesus vem como homem para fazer tudo aquilo que vocês fizeram, mas principalmente para cumprir, legitimizar esse vínculo de comunhão, restaurar. Então ele vem como homem, beleza, vem como homem. Então nós entendemos que como homem ele teve ao seu lado a sua natureza humana e a natureza divina. Pois bem, isso o concílio de deixa eu pegar o nome aqui, Calcedônia decidiu. Com isso, o concílio de Calcedônia, ele teve que se reunir para quê? Para refutar dois tipos de teses totalmente contrárias. E quais são elas? Primeiro, aí nós vamos para o tópico ponto 1, 2.1. Quem foi Nestório? Nestório, bispo de Constantinopla, discordava do título da Mãe de Deus, do título Mãe de Deus, Theotokos, dado a Maria por Cirilo de Alexandria, propondo Mãe de Cristo, Christotokos. Ele afirmava que Maria era mãe de Jesus humano. Até aí, esse cara, top, porque Maria não é mãe de Deus, mas sim de Jesus. Só que o ponto é que ele se preocupou muito mais com as implicações doutrinárias ligadas ao arianismo do que necessariamente com a mariolatria. Que mariolatria nada mais era aqueles que são idólatras, adoradores de Maria, colocando ela como mãe de Deus. Nós já vimos aqui que ela não é mãe de Deus. Pastor, o que esse cara fez? Ele implicou mais com as doutrinas de arianismo. Agora eu quero ver. Lição de número 5. O que é arianismo? Está com a revista? Isso aí. Lição 5. 2.1. Saber. 2.1. Tirar minha folha aqui. O que está escrito aí? Lição 5, 2.1. É os primeiros a negarem a divindade de Jesus. Foram os seprionitas, seguidos pelos monarquianistas. Ou seja, Nestório, ele até falava o seguinte, que, ok, até concordo, ou melhor, eu discordo que Maria é mãe de Deus. Perfeito, cara. Até ele estava indo bem. Só que daí ele começou a falar assim, mas eu nego a divindade de Cristo. Aí ele deu uma escorregada. Por quê? Negar a divindade de Cristo é negar que ele é eterno. É negar os atributos incomunicáveis de Cristo. Porque por mais que ele não estivesse usufruindo desses atributos, mas ele era Deus. Ele tinha a sua natureza divina.
Então Nestório, ele vai fazer tópico 2.2, ele vai implicar na tese do nestorianismo, que afirmava um pensamento que as naturezas divinas e humanas de Cristo existiam como duas pessoas distintas. Por isso que primeiro nós temos que entender que Cristo tinha uma pessoa, Jesus Cristo tinha duas naturezas em uma pessoa. Aqui não, ele está falando o seguinte, que Cristo tinha duas pessoas distintas dentro dele. Olha o rolo. E ele tinha base bíblica para isso. Gênesis 2:24, que fala que marido e mulher serão uma só. Aí eles baseavam nisso e falavam, tá vendo? E aí, como que se explica? Fácil. Homem e mulher, eles se tornam uma só carne, mas continuam sendo distintos. Para um casamento, isso ok, porque são dois costumes diferentes, agora vamos formar um costume, mas são duas pessoas distintas. Para esse ensinamento de casamento, ok. Agora, para Cristo, não. Não são duas pessoas distintas, mas sim é uma pessoa com duas naturezas distintas. Entenderam até aqui? Amém? Então, o nestorianismo, ele afirma que são duas naturezas, uma divina, ou melhor, duas pessoas distintas, uma divina e uma humana. Ok? Isso fez com que essa heresia foi feita com que este homem fosse exilado em 431, levou ao exílio pelo imperador. Nestorianismo. Outra heresia, monofisismo. São palavras que nós não escutamos, mas é interessante nós sabermos. O que o monofisismo pregava, pastor? Ele pregava que a natureza humana divina se fundiam em uma natureza única híbrida. Foi de louco você. Aí nem era humana e nem era divina. Aí ele dá uma ilustração interessante, porque foi também essa doutrina rejeitada pelo concílio de Calcedônia, ok? E ele dá uma ilustração na revista que eu achei interessante. O bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, de modo que o bronze nem é cobre e nem é estanho. A unificação de cobre e estanho dá o bronze. Então, aí ele dá outro exemplo. A mesma coisa é a cor verde, que é uma mistura de azul e amarela. Nem azul é verde. Eles defendiam isso, que Cristo ele tinha duas naturezas que se fundiam, se uniam. E aí viravam uma coisa híbrida, uma natureza híbrida. Refutada também esta heresia. Então os irmãos percebem que existem heresias que vieram lá de trás. A pergunta é, nós temos que estar bem claros em relação à natureza divina e à natureza humana de Cristo. Amém, irmãos? Amém. O que o concílio de Calcedônia resolveu? 2.4. A formulação teológica afirma que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, coexistem em uma única pessoa, sem divisão ou separação. Ou seja, a encarnação do Verbo não implica na transformação de Deus em homem, nem homem em Deus. Isso vai permanecer. A união dessas duas naturezas é permanente e resulta da encarnação. Isaías capítulo 9, versículo número 5. Abra lá, por favor. E eu anotei uma coisa aqui que está na revista. Eu fiz questão de grifar. Mas vamos primeiro aí. Isaías 9, 5. Graças a Deus. Isaías
capítulo 9. É 9:5, espera. Porque toda armadura da criança. Não é Isaías. Faz o seguinte. Vai para João capítulo 10. Isaías 9:5. Mas vamos lá. João capítulo 10, versículo de número 30. Isso. Vamos lá. O que está escrito aí? O que está escrito aí, irmão? Eu e o Pai somos. Vai para o 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Ou seja, são duas naturezas, divina e humana. Agora preste atenção aqui. Ou melhor, na sua revista, eu deixei grifado na minha, porque existe um conceito muito interessante. Aí, ó, no 2.4, o Concílio de Calcedônia, a formulação fala de duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Olha agora, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa em subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, o Senhor. Então, para que fique bem claro, não são duas pessoas, mas é uma com duas naturezas. Então o concílio chegou nesta conclusão, e é por isso que nós temos que defender isso. E por que temos que defender isso, pastor? Porque existem hoje, na atualidade, ainda pessoas que defendem essas heresias, esses ensinos que não vão de acordo com a palavra de Deus. 3.1, o que está escrito aí? Bom, eu gostaria que todos os irmãos aí, as irmãs, está com a revista? É grande, né, irmão? Os monofisistas, eles rejeitam juntamente com o nestorianismo, com esse camarada chamado Jacob Baradeus, um monge sírio que liderou o grupo, enfim. E ele preservou o monofisismo, rejeitando o concílio de Calcedônia, ou seja, ele continuou acreditando. E quais são hoje as igrejas que defendem isso, pastor? O monofisismo, igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia, jacobitas, seguem essa tradição. Ou seja, duas naturezas fundidas. E aí uma expressão até interessante, né? Amalgadas. Amálgamas. Ou seja, é uma junção. Então essas hoje defendem o monofisismo. Só que a Bíblia diz que é importante entender, a revista diz, é importante entender sua cristologia e ao mesmo tempo manter a fé no Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia diz aí, ó, e o Deus que se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. O que está escrito aí? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Isso, glória a Deus. O que está escrito aí? Achou? Vamos lá? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Ou seja, o Cristo que se manifestou em carne, ó, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A pastora me ajudou aqui, vamos lá, é Isaías 9,6. Não é o 9,5 então, né? Não, você falou 9,6, agora vai ser 9,6. Se não for, nós... Não, é isso mesmo. Isso! É isso mesmo. Isso mesmo, pastor.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eternário, príncipe da paz, ou seja, o nosso Cristo. O nosso Cristo deixando bem claro a sua natureza, interpretação a respeito da natureza divina e a natureza humana. Terminando, 3.2, outra heresia na atualidade. Gnosticismo. Alguém já ouviu falar isso aí, irmão? Alguém já ouviu falar? A doutrina gnóstica, baseada no verbo grego gnou, esvaziar, se baseia em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Afirma que Jesus esvaziou-se de seus atributos divinos durante seu tempo na terra. Existem duas principais interpretações. Ou ele escolheu não usar os seus atributos divinos, ou usou da submissão do seu Pai e pela direção do Espírito Santo, sem atributos divinos. Olha o que eles falam. Sem atributos divinos, Jesus seria considerado menos que Deus. Porque eles utilizam essa palavra esvaziamento. Já que ele se esvaziou, ele não é mais Deus. Ele não tinha natureza divina. E isso é refutado, porque lembra que eu falei, não é porque ele não usou os seus atributos incomunicáveis que ele deixou de ser Deus. Até que semana retrasada eu falei, lembra quando Judas foi lá com seus, liderado pelos homens lá, ele falou, sou eu, blum, todo mundo caiu. Então nós vemos em alguns momentos. Só que existe o gnosticismo. A Bíblia diz, aqui também o autor está falando do 3.3, nós já dizemos, mariolatria. Nós entendemos que a mariolatria é um segmento do catolicismo romano que adotou o termo mãe de Deus, lá de Cirilo, ou seja, aquele cara que desenvolveu o pensamento antibíblico, falando que Maria é mãe de Deus. Não, não e não. Segundo a palavra do Senhor, com todo respeito aos nossos queridos irmãos, amigos católicos, o problema não é ele, o problema não são eles, o problema é o que está sendo defendido. Ela não é a mãe de Deus, pelo contrário, é uma mulher que precisa ser deixada de exemplo, é uma mulher que precisa ser notada, uma mulher exemplar na Bíblia, mas ela não é, a Bíblia não registra mãe de Deus, mas sim de Jesus, o homem. Amém? Então, esta lição hoje deixa bem claro que as naturezas de Cristo, divina e humana, caracterizavam em uma só pessoa, o Cristo. Então, nós possamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, Ele teve essa experiência para garantir uma restauração de comunhão com o homem, e para isso teria que vir como um homem. Como os irmãos falaram, ele como homem sofreu, teve sede, se cansou, dormiu, deitou, teve angústia, enfim. Mas nem por isso ele errou, ele pecou, ele desistiu. E como homem, ele deixou uma missão. E quais foram as missões? A missão que Jesus deu, de tantas. Olha, vá, pregue o Evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vai falar das boas novas. Jesus deixou bem claro aqui na terra o seu lado humano, explicando para os discípulos. E é interessante porque ele explicando para os seus discípulos, os discípulos deram continuidade a esse ensinamento. Então que nós possamos entender, encerrando esta lição, que definitivamente as duas naturezas de Cristo são estabelecidas. E a melhor forma de nos proteger e defendermos dessas heresias é conhecer bem a nossa fé, os ensinos da palavra de Deus e vir para a EBAF. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa lhe abençoar, você possa entender o princípio das naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé comigo em nome de Jesus.
para nós realizarmos uma oração aqui. E rapidinho nós vamos para as nossas queridas perguntas e agilidade bíblica, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou por esta palavra, graças eu te dou pelos meus irmãos, as minhas irmãs, que nós possamos entender cada dia mais este propósito, termos entendimento na tua palavra, esclarecimento, que nós possamos defender, Senhor, e conhecer mais e mais a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão.